Nosso webinar hoje é sobre a região administrativa do Lago Sul e nós estamos aqui com 3 especialistas do Lago Sul. Eu queria apresentar em primeira mão o Leonardo Vasconcelos, que é presidente, que é CIO da Aguiar de Vasconcelos Imóveis, foi ex-presidente da Rede Brasília Imóveis. A Aguiar de Vasconcelos é uma empresa de 38 anos. O Leonardo já é o terceira geração, né? É a segunda geração. Terceira. Da Aguiar de Vasconcelos. Ele é engenheiro elétrico e dentro da minha experiência aí de 22 anos de mercado imobiliário, eu acho que a Aguiar de Vasconcelos foi uma das primeiras empresas do mercado imobiliário a se posicionar como uma especialista de uma região aqui em Brasília de forma mais notória e incisiva. Então, eu queria dar bom dia a todos e iniciar aqui com a apresentação do Leonardo. E que o Leonardo dê um bom dia para todos aqui os participantes. Bom dia, pessoal. Marcelo, é um prazer estar participando aqui desse webinar, falando sobre o Lago Sul, falando sobre essa região maravilhosa que a gente gosta tanto, que tem uma qualidade de vida ímpar, né? Brasília, estava até num jantar ontem com amigos falando sobre isso. Você aqui em Brasília, você vive melhor do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Porque você tem uma qualidade de vida absurda, você não tem trânsito, você tem casas maravilhosas, você tem comércios bons hoje em dia, né? Então você está aí na capital da República com uma qualidade de vida absurda. Nós estamos há 38 anos aí no mercado de Brasília, especificamente situados no Lago Sul há 20 anos, desde 2000, e temos um orgulho danado de participar aí da vida, né, de diversas famílias, fazer a construção de vida de diversas famílias. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês hoje para falar um pouquinho sobre esse bairro que a gente tanto ama e tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham daqui. E você, né, Léo, você mora no Lago Sul e trabalha no Lago Sul, né? Vocês ficam situados. Tem essa felicidade, Marcelo. Na verdade, é uma felicidade mesmo, porque 5 minutos de casa para o trabalho, 5 minutos do trabalho para casa, né? Isso realmente é o que a gente fala, qualidade de vida. A escola das crianças é no Lago Sul, tudo aqui no Lago Sul para a gente. Que legal, que maravilha. Obrigado, Leonardo, pela participação. Vou apresentar agora o Anderson Bordalo, que é CIO da imobiliária Bordalo Prime. O Anderson é administrador de sistemas por formação. Ele entrou no mercado imobiliário em 2007, né? Trabalhou um bom tempo com lançamentos, assim como o Lucas, né? Iniciou a vida no mercado imobiliário em lançamentos. Em 2010, ele teve a felicidade de montar a Bordalo e depois ele montou a Bordalo Prime, né? E se ficou especialista aí no Lago Sul, um dos líderes aí de mercado também nessa região. Anderson, o nosso bom dia, por favor, se apresente aos participantes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Léo, Lucas. Primeiramente, queria agradecer o convite do Marcelo em participar desse bate-papo. Como o Léo falou, para conversarmos um pouco sobre um bairro maravilhoso, onde também eu moro. E a nossa atuação a nossa carteira é praticamente 70%, 80% Lago Sul. É um bairro completo, seguro, que tem vida própria. As melhores escolas, comércio, supermercado, está perto de tudo. A poucos minutos você está no centro da cidade. Então é um prazer participar desse bate-papo para falar desse bairro maravilhoso, que o portal da F Imóveis oferece praticamente 10% dos imóveis de todo o bairro. E trouxe de volta, Marcelo, te agradeço por trazer de volta o melhor buscador dos portais imobiliários. Tá? Quando você saiu, sentimos muito com isso e graças a Deus você está de volta com um portal que vem crescendo e eu tenho certeza que em pouco tempo vai ser o líder de mercado aqui para o nosso setor. Viu? Obrigado por você existir. Viu? Muito obrigado. Obrigado. Isso aí é o trabalho todo mundo de equipe aí no caso da DF, né? A gente está fazendo um trabalho
realmente voltado aí. O Leonardo já virou exclusivo de novo, né, Léo? Só está com a gente. O Leonardo já está lá mostrando os resultados que a gente está comprovando aí que a gente já está conseguindo fazer bem feitinho. Assim, sem falsa modéstia nesse sentido, a gente tem que agradecer aí a presença, a participação de todos vocês. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer nada disso. E agradecer por vocês nos terem chamado de volta para trabalhar no mercado, né? Foi por conta de vocês que nós voltamos também. E eu queria também colocar aqui, apresentar o Lucas Abdala, CIO da Abdala Imóveis. Ele está há 12 anos no mercado imobiliário, uma pessoa que formou no mercado imobiliário, né? Entrou no mercado imobiliário com 18 anos de idade. Minha esposa é psicóloga e teve a felicidade de fazer uma seleção do Lucas e falou inclusive para o pai dele, falou que ele ia arrebentar. Ele realmente arrebentou, foi campeão de vendas por onde ele passou, entrou também no mercado de lançamento, assim como o Bordalo foi campeão por onde ele passou na área de lançamento, o Lucas foi campeão por todas as imobiliárias do qual ele passou e construtoras. E o Lucas tem uma questão interessante, que o Lucas ele é um digital influenciador aí no caso, né? Ele tem um curso de mentoria online, corretores 6 dígitos. É uma questão muito interessante aí no caso. Ele já está empreendendo para uma outra área, demonstrando o sucesso dele para outras pessoas, né? Ele é formado em administração de empresas também. Lucas, por favor, dê a sua apresentação aqui para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Leonardo, Anderson. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Um prazer enorme estar compartilhando, estar crescendo aqui junto com vocês. Então, realmente o que vamos falar sobre hoje, o nosso bairro Lago Sul, é um bairro incrível, com casas cinematográficas. Eu falo que no Lago Sul tem casas muito melhores do que muitas em Beverly Hills, na Califórnia. Inclusive, um dos anúncios que eu faço de uma das casas cinematográficas que eu tenho captado, um dos anúncios é esse, né, no Instagram. Então, realmente é um bairro incrível. Estou no mercado há 12 anos. E hoje, além da imobiliária, eu ensino corretores de imóveis. Eu tenho a minha mentoria online para corretores. Hoje já são quase 100 corretores de imóveis de todo o Brasil. Vou lançar a turma 5 agora em outubro, então vamos passar de 150, tem uma lista de espera grande para o meu curso online. Então eu decidi compartilhar conhecimento, ajudar outros corretores a terem resultado, a terem sucesso. Então decidi transbordar na vida de outros corretores. Eu vi que o mercado estava carente disso, muitos corretores perdidos, precisando de uma ajuda. Então eu criei um curso online, uma mentoria para corretores de imóveis. Muito legal, Lucas. Depois eu queria falar, o Leonardo sabe disso, pedir para ele até um apoio. Depois eu queria fazer um webinar específico sobre digital influenciadores. Nós temos 2 aqui que estão empenhados nisso, você é um deles, no caso, né? Ou também temos o Rodrigo Barreto aí, que está com um canal próprio e tudo mais no YouTube. Então, que depois a gente faz, nós vamos fazer um webinar só sobre isso, tá? Vou tentar chamar lá o Ricardo Martins, lá de Goiânia também, que é rapaz de TikTok, sensacional, né? Sensacional. Tentei chamar o Guilherme Machado, a gente não conseguiu muita tração, né, Léo? Mas, enfim, vai ser um próximo passo, a gente vai tentar fazer isso aí. Bom, gente, voltando então aqui, obrigado pela presença de todos vocês. Voltando ao Lago Sul, a uma cidade, o bairro que todos vocês moram ou moraram, no caso, né? O Lucas agora tá morando sozinho, no caso, né, Lucas? Então tá no Noroeste, já morou no Lago, na outra ponta, como solteiro lá no Brisas, né? Apareceu uma boa oportunidade para ele, alugou o Brisas e foi morar no outro apartamento um pouco mais barato. Então foi barato, digo, de locação. Né? É isso aí, desculpa. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre o bairro antes da gente entrar no comportamento dos consumidores no portal e falar sobre as perspectivas e ações que vocês estão tendo aí dentro do Lago Sul. Eu queria falar um pouquinho sobre os dados da Codeplan e gostaria que vocês passassem para todo mundo que está nos assistindo as personas, né, que o pessoal define muito no marketing, as pessoas, as principais pessoas, tipo de pessoas que vivem nesse bairro.
e que as pessoas que estão vendendo os imóveis, as pessoas que estão comprando os imóveis. E eu gostaria também, nessa parte de comprar, que você separasse um pouquinho a parte de lotes, tá? Se fosse possível. Então, eu vou falar rapidamente aqui. O Lago Sul tem 9.491 domicílios, tá? Isso não conta, obviamente, os lotes, no caso, né? Nós temos 10% desses imóveis estão ofertados hoje no mercado, no portal da F Imóveis. Só para vocês terem uma ideia, em termos de tipologia única, casas, o Lago Sul é o imóvel que tem a maior quantidade de imóveis em uma tipologia única no portal. Obviamente porque a cidade é horizontal e tem basicamente somente uma tipologia, que é a casa, né? Ela tem 29.754 habitantes, segundo a Codeplan e o PDAD, né, que é a Pesquisa Distrital de Amostragem de Domicílios. Tem, em média, 3 pessoas morando em cada domicílio. Né? Só para vocês terem uma ideia, 21% das famílias têm um filho apenas, outros 21% têm 2 filhos, e 19%, 8% têm 3 filhos, e 19% são famílias sem filhos no Lago Sul. É impressionante isso. Né? Quando falo família, eu falo casal. Tá? Tem uma quantidade enorme, 36% são solteiros, por incrível que pareça, 7% divorciados e 4% viúvos. Uma característica específica do Lago Sul é que as pessoas, 29% têm de 40 a 59 anos e 27% têm 65 anos. E 33% mora no bairro há 25 anos. Né? Olha que números assim, interessantes que a gente tem aqui. 23% trabalham na administração pública, 26% são aposentados e 40% trabalham em atividades remuneradas, né, que eles separam da seguinte forma: 21% é empregado, 8% autônomo, 4% empregador, 2% comissionado e 2% outros, no caso. Né? Então, diante dessas colocações aqui, eu queria, vou puxar aqui para o Leonardo, inicialmente, depois para o Anderson e para o Lucas na sequência, eu queria que vocês falassem um pouco dessas pessoas que vocês atendem, que estão vendendo os imóveis nesse primeiro momento, e depois nós passaríamos para as pessoas... O Leonardo caiu. Anderson, você pode abrir então, porque o Leonardo caiu, depois ele volta aí, falar das pessoas que estão vendendo os imóveis, as pessoas e as pessoas que estão comprando. Vamos falar das pessoas que estão vendendo primeiro, pode ser, Anderson? Marcelo, a maioria dos clientes que atendemos, que estão vendendo imóveis, são pessoas daquele ciclo familiar. Né? A pessoa compra o imóvel, forma sua família, os filhos crescem e casam, e a casa fica muito grande e eles decidem vender para voltar para um apartamento, para ter mais um conforto. E a maioria dos clientes que vendemos são assim também, separação, e as pessoas que querem também fugir um pouco daqueles imóveis muito grandes. Vendem sua casa, compram um terreno e constroem uma casa menor, principalmente casas térreas. Não sei se os colegas aqui me concordam comigo, temos uma procura muito grande por imóveis, casas térreas. Tá? E principalmente essa migração que está ocorrendo de apartamento para casa. As pessoas que saem de um apartamento, que moram em um apartamento, elas são muito preocupadas com a questão de segurança. Então, é aí que o setor de mansões Dom Bosco ganha, que muita gente tem medo de morar em rua, em QI, QL, e procuram um pouco de segurança. Aí o setor de mansões Dom Bosco, é um condomínio fechado, com 4 ou 5 unidades, vence. Nós estamos com uma procura muito grande de gente querendo comprar casa e lote em SMTB, mais do que QI e QL, que é até o nosso foco principal. Legal. Léo, você pode falar um pouquinho dessas pessoas também para a gente? Opa, tá dando um eco aqui. Posso, Marcelo. Eu caí aí, desculpa, eu não peguei sua pergunta, mas vamos lá. É sobre as personas, tá? De quem está comprando e quem está vendendo os imóveis no Lago Sul. Certo? Tá. Então, assim, vamos falar primeiro da venda. Marcelo, historicamente, o que a gente vê de venda? É o ciclo, né? A gente vê muito o ciclo das pessoas vindo para o lago com filhos pequenos, compram casas e aí ficam aqui por 20, 30, 35, 40 anos que seja. E depois que os filhos saem de casa, casam, né? A casa fica muito grande para um casal idoso
não só muito grande, mas às vezes também perigosa, né? Uma casa de 2 andares, a locomoção acaba ficando um pouco difícil. E as pessoas fazem esse movimento de volta aí para a Asa Sul, vendem as casas, né? E voltam para a Asa Sul, digamos assim, para apartamento. Então, quando a gente fala de persona de venda, eu diria que aí que é um casal passando dos seus 60, 65, 70 anos, que estão reduzindo despesa, reduzindo trabalho e querendo uma vida mais tranquila, mais sossegada, né? E as pessoas que vêm para o Lago Sul, a gente está vendo um movimento muito forte aí, pós-pandemia, né? Que é as pessoas buscando mais espaço. Então, as pessoas saindo de apartamento com crianças pequenas, atrás de jardim, de piscina, de um espaço gourmet para, eventualmente, poder passar bem aí por esse período. Então, o movimento que a gente vê, mais especificamente, nesse momento que nós estamos vivendo, é essa migração por conta da pandemia. Mas, historicamente, também, eu acredito que o perfil seja o mesmo. Pessoa aí entre 35, 45, 50 anos, com pelo menos um filho, 1, 2, 3 filhos, em busca realmente de mais espaço, de dar uma qualidade de vida melhor para os filhos. Hoje, como o Bordalo falou, as melhores escolas de Brasília estão no Lago Sul, então, logisticamente falando, é melhor também você estar no bairro para deslocamento e etc. Então, esses seriam os 2 perfis de cliente, tanto de compra, tanto de venda, que a gente entende que seja o perfil de público do Lago Sul. Muito bom, Léo. Lucas, que você pode complementar aí, no caso, com o que o Anderson e o Leonardo falou? O que você concorda, o que você discorda? Dá a sua opinião, por favor. Sim, o perfil básico seria isso, dos clientes mais velhos querendo voltar para apartamento. Tem esse perfil de vendedores. E eu já peguei também vendedores que queriam sair de uma casa para ir para uma casa maior, no Lago Sul mesmo. Uhum. Esse movimento, né, que não é que é um pouco atípico, né, mas tem clientes que querem continuar no Lago Sul, só que em outro tipo de imóvel ou em um imóvel mais novo. Já peguei clientes que não queriam reformar, queriam para uma casa nova. E também casas maiores. Já aconteceu algumas vezes comigo. Então, esse seria o perfil dos vendedores. Em caso de separação também, que a pessoa vende para poder cada um dividir para apartamento. Então, eu percebi isso. E os compradores, principalmente nesse novo momento do mercado, eu percebi que as pessoas realmente estão buscando mais conforto. Mais espaço, mais conforto. Então, muitas famílias que moram em apartamento realmente enlouqueceram na pandemia com os filhos dentro de casa, né? Eu percebi que muitas famílias, muitos pais, realmente começaram a ter pressa para ir para uma casa para ter esse conforto com os filhos. Eu tive clientes que falaram, que compraram comigo: Lucas, eu não aguento mais ficar no apartamento, é muito pequeno, muito apertado, os meus filhos têm muita energia, eu preciso ir para casa. E compraram rápido, né? Alguns imóveis. Então, a pandemia aumentou muito as vendas nesse momento, a procura por casas. Acabou acelerando o projeto de muita gente, né, Marcelo? Muita gente tinha esse projeto de vir para o Lago Sul, acabou acelerando essa tomada de decisão por conta da pandemia. Legal. Me peço, por alguns momentos, Léo, você falou Asa Sul, você isso é um movimento, geralmente as pessoas do Lago Sul preferem comprar apartamentos no Lago Sul, ou foi só uma... Talvez eu tenha sido aí, Marcelo, um pouco tendencioso, porque é mais a área de atuação que a gente tem também, que é a Asa Sul, mas eu falo plano piloto em geral. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Noroeste. Tá, então tá bom. Só para saber, testar a inteligência. A ideia foi fazer uma relação de casa com apartamento, não especificamente. É porque, de repente, eu pensei, o pessoal mais idoso tem mais a similaridade por Asa Sul e talvez compre mais fácil a Asa Sul, mas foi só uma tentativa de testar entendimento contigo sobre isso, mas muito bem, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora, para a gente entrar na parte de comportamento dos consumidores,
as perspectivas, né, as ações que vocês estão tomando aí como principais vendedores da região. Vou botar uns números bem rápidos aqui do portal para a gente poder discutir com eles depois, pode ser? Vou compartilhar aqui uma tela e vocês me confirmem se vocês estão visualizando, tá? Ops. Gostei do site, viu? Gostou, né? Estava procurando aqui informações aqui da Guiar de Vasconcelos. Legal, né? Vamos lá. Eu adoro aquele painel do Atos Bucão, viu, Léo? Está no fundo do seu site lá. Vamos lá. Comportamentos consumidores, análise de tráfego, leads e valores aqui. O que a gente tem aqui? Vou falar muito rapidamente, tá? A gente tem um portal aqui com uma oscilação de imóveis no total de 43 mil de janeiro desse ano até julho. Eu não tirei agosto, nós tivemos um problema na extração aí, eu não consegui tirar, então fiquei focado só até julho, tá? E eu queria que nós vamos focar mais em vendas aqui. A gente teve uma retração da quantidade de imóveis de vendas, no geral, em 3,25%, né? Dos imóveis ofertados no portal DF Imóveis durante esse período, e a gente cresceu aí, como vocês podem ver, em quantidade total de ofertas, né? Mas vocês podem ver que sai de 37.574 para 36.677 imóveis. Agora, vamos lá, Lago Sul específico. Olha que interessante que aconteceu aqui, ó. Em março, pico da pandemia, nós tínhamos 904 imóveis ofertados. Hoje, nós temos 803. São casas 4 quartos, tá? Vou pegar aqui lote, que tem mais lote à venda do que casas em 3 quartos. Os lotes, vocês veem que chegou a ter em março 211 lotes à venda, ou nós estamos hoje com 195. E casa 4 quartos, 3 quartos no caso, chegamos a ter 50 imóveis, hoje temos 36. O que aconteceu? A diminuição de imóveis no Lago Sul diminuiu de menos 9,34% em casas, lotes 7,5%, e casas 3 quartos, menos 28%. Bom, aqui é a quantidade de imóveis vistos no portal. Então, o portal cresceu como referência 90%, tá? Em termos de visitação durante esse ano de 2020. Agora, olha aqui que interessante isso nos imóveis vistos do Lago Sul. Vou falar só os percentuais aqui para a gente poder ficar mais focado. Casa cresceu 195%. Quase 4 quartos. Lote, 267%. E casa 3 quartos, 97%. Então, assim, fazer uma diferença de um para o outro, casa mais que dobrou a quantidade de busca, e lote, posso falar que facilmente aqui que triplicou, né, a quantidade de busca por lote, e casas 3 quartos basicamente manteve-se estável a quantidade de imóveis vistos, no caso, né? Agora, contatos. Olha o que aconteceu na questão de contatos, no caso, né? Então, a gente aumentou 70% o número de contatos, né, nesse período. E o que aconteceu aqui especificamente em casas 4 quartos? Aumentou 213%, ou seja, aumentou 3 vezes mais aqui do que o portal. Lote aumentou quase 3 vezes mais, também 203%, e casa 3 quartos, 238%. Então, ou seja, basicamente, o Lago Sul, em termos de leads, de contatos, ele foi 3 vezes superior ao crescimento do portal na média geral. Bom, um dado interessante é o valor dos imóveis no Lago Sul e a valorização, entre aspas, eu queria que vocês comentassem sobre esse assunto também. O valor do 4 quartos tem preço mediano de R$ 2.780.000, uma metragem de 560 metros quadrados, casa 3 quartos, 2.100.000, com 360 metros quadrados, lote 1.970.000, com 736 metros quadrados, mas eu coloquei entre aspas aqui era verdes, queria que depois vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Então, o que a gente viu aqui nos valores, eu não sei precisar isso, mas é o que eu vou falar agora, mas eu queria uma interpretação de vocês. Se os imóveis, caso é super difícil de precificar, né? Cada casa é diferente de uma, acertar o preço para poder botar na venda é quase que uma magia, e tem que ter muito conhecimento, né? Eu queria saber de vocês se essa valorização
se vocês acham que realmente uma valorização de 8,90% nas casas, e de 4 quartos, e 3 quartos de 6,36%, e de lotes 22,48%. Se isso é uma real valorização, que se os imóveis que estavam com preço mais justo, mais acertado, menores, eles saíram e os preços maiores permaneceram, ou se houve uma valorização. Então, assim, eu vou pedir, para a gente só inverter um pouquinho aqui a ordem, eu vou pedir para o Anderson falar um pouquinho sobre essa questão do lote, que o Anderson aqui eu acho que tem mais em ofertas de lotes no Lago Sul do que os demais. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Anderson, de maneira geral? Os dados do portal, essa quantidade de leads, essa quantidade de ofertas e essa quantidade, se houve realmente valorização ou não, como é que você vê na questão de lote? Só focando em lote nesse primeiro momento contigo, para depois a gente abrir um pouco o escopo. Marcelo, primeiramente, esses dados todos que você passou, crescimento de busca e contatos no portal, isso realmente aumentou bastante. Aumentou muito mesmo. E o que um benefício, vamos chamar assim, que a Covid trouxe para a gente, foi que o cliente que vem entra em contato com a gente, com as nossas imobiliárias, esse cliente está vindo ele é mais qualificado. Aquele cliente curioso, especulativo, aquele sumiu. Tá? A taxa de conversão está muito mais alta. O cliente ele decide mais rápido a comprar um imóvel. Antigamente ele ficava rodando e tinha muito curioso. Acho que principalmente no final de semana ele ficava rodando e pensando se vale ou não a pena ele sair de um apartamento, comprar um lote e encarar uma obra. Tá? Então o aumento é muito grande. Em relação a preço, eu acredito que não teve aumento de preço. Esse percentual que você falou de 20 e poucos % em relação ao valor de lote, deve ter sido em relação aos lotes mais baratos, que estavam no preço mais baixo ali, que venderam, e os outros que estão no preço de mercado permaneceram e estão tendo uma rotatividade muito grande. Nós lançamos um condomínio na SMDB 26, da construtora Fogaça, e vendemos, por exemplo, 3 lotes. A média de preço de fechamento foi em torno de 1.950, 2 de fechamento e não de pedida, e vendemos 3 lotes em 2 semanas. Tá? O condomínio foi 100% vendido, sucesso de venda. Na SMDB Conjunto 8, temos também um condomínio que chama Vila Alta, vendemos lote a 1.900. A procura foi um vizinho saindo de uma casa, acho que o Abdala, foi o que o Abdala falou agora há pouco, saiu de uma casa grande e antiga e está comprando um lote para construir uma casa nova, pequena e térrea. Lançaremos agora, na próxima semana, um condomínio na SMDB 4, que eu acredito que vai ser um sucesso. É um condomínio praticamente dentro do Jardim Botânico, com 5 unidades. E acredito que vai ser outro sucesso de venda aí da Bordalo Prime, e conto com a colaboração aí dos nossos amigos Léo e Lucas. As portas estão abertas para parceria e para o resto do mercado imobiliário. Ô Anderson, esse lote que você está falando é lá do Guilherme, dos meus. Tive lá ontem, você acredita? Foi, o Guilherme me ligou ontem para poder bater um papo e a gente acabou marcando lá e eu não podia conversar muito com o Guilherme por conta do webinar. Acabei ligando para os amigos, todo mundo foi lá ver lá o condomínio do Guilherme. Lindo aquele condomínio, maravilhoso. Ele é rodeado basicamente todo por como é que se fala? Pelo Jardim Botânico, é muito legal. E o diferencial ali da colina, da SMDB, que vai da SMDB Conjunto 4 a Conjunto 11, a colina é como se fosse um condomínio grande, fechado. Entrada e saída única. Nós temos a Associação da Colina com Honda, transporte de funcionário. Tem muita gente que fica preocupada. O meu funcionário, como que vai chegar? Associa a colina. Você paga R$240 por mês e você tem um transporte de funcionário ali. Câmeras de segurança espalhadas. Então, quem mora ali mora muito bem. Legal demais. Era sempre mais problema naquela região ali, né? Principalmente para ter funcionário trabalhando. Isso é uma solução muito bacana que, inclusive,
a QI26, QL26 também tomou, foi uma organização muito legal, né? Eu queria até aproveitar e falar sobre isso rapidamente aqui. Por que que no Lago Sul, dá uma explicação geral, você falou já muito sobre SMDB, por que que as maioria das ofertas no Lago Sul de terrenos, de lotes, eles estão concentrados muito na QI e na QL28, em primeiro lugar, em segundo é SMDB, terceiro QI, QL26, depois na QL24, QI15 e QI29. Tem alguma coisa em relação ligado às chacras? Como é que é isso aí? Marcelo, na 28, QI e QL28, é mais ou menos a mesma coisa, entrada e saída única, e tem muito a questão da vista. Nós temos algumas casas que vendidas ou que estão à venda. Eu estou falando mais da questão de lote mesmo. Por que que lá tem mais, regiões têm mais lotes do que as demais? É por conta desses fracionamentos dessas chácaras é isso? Das mansões? Sim. Tem muitas chácaras na QI15, né? QI28, QI26, tem muitas chácaras que o pessoal morava antigamente numa chácara inteira e fracionou. Então a oferta fica, antes era um imóvel, agora são 4 em um local só. Acho que por isso que aumenta bastante a oferta. Legal. Léo, eu queria que você complementasse um pouquinho as ponderações do Anderson, muito boa, muito bem colocados, e colocasse um pouquinho sobre a questão das casas aí, no caso. Pode ser? Claro. Marcelo, em relação aos dados, né, que você apresentou, é justamente o que a gente tem visto mesmo no mercado de março para cá. Então, a gente tinha lá um número expressivo de imóveis anunciados, né, e você vê que hoje esse número diminuiu. Então, todos sabem que a gente vem de uma crise, né, do setor imobiliário aí que perdurou por alguns anos, né? Os imóveis baixaram muito de preço, a oferta foi muito grande no mercado, e a gente já via, desde o ano passado, uma curva de ascendência, né? E eu acredito que essa curva foi acelerada com a questão da pandemia. Como o Anderson colocou, as pessoas ficavam muito na dúvida da economia, o que ia acontecer, se o Brasil ia recuperar, não ia recuperar, se eles poderiam comprar algo eventualmente financiado, como que seria os juros, por quanto tempo ele poderia assumir esse compromisso aí, contando com uma recuperação ou até uma estabilização da economia, né? Então, quando nós vimos aí a Selic despencando, né, chegando em patamares que nunca antes na história desse Brasil tivemos uma Selic nesse patamar, e os bancos também começaram a brigar entre si pelo cliente imobiliário. A gente sabe que a taxa de financiamento imobiliário no Brasil, de imóveis financiados, de dinheiro para financiamento, em relação ao PIB, ainda é muito baixa em relação a países como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, tem muito mercado para crescer. Com isso, a prestação, vamos dizer assim, e a ideia, o sonho, ele acabou saindo do papel, né? As pessoas criaram mais coragem de tomar essa decisão aí de forma mais rápida. Veio a pandemia, que inclusive acelerou ainda mais essa tomada de decisão. Então, quando você mostra ali um aumento nas casas, eu concordo com o Anderson, eu não vejo esse aumento. Agora, o que eu vejo... Está falando, né? Eu não vejo aumento de preço nesse momento. Eu acho que ele vai ser natural e gradual, né? Mas a gente vem num momento de demanda muito forte. E a gente não sabe quando isso vai se estabilizar. Mas o fato é que esse aumento de preço que você vê aí nos imóveis anunciados foi porque os imóveis baratos, digamos assim, aqueles que estavam lá com um bom preço, eles realmente saíram nesses últimos 120 dias, eles saíram mesmo. Como o Anderson falou aí, os lotes estão vendendo, as casas estão vendendo, e a gente tem uma peculiaridade no Lago Sul, que o lote, Marcelo, ele acaba ficando muito caro, né? Então, você vê ali o miolo do Lago Sul, que a gente chama, entre a QL8 e a QI15, os lotes hoje são tão caros que uma casa velha de 30, 40 anos, ela literalmente não vale mais nada, né? O que vale é o lote. E como você mesmo viu pela demanda ali, pela oferta de lotes é muito baixa, que as pessoas estão fazendo, e você pode perceber isso conforme você anda pelos conjuntos do Lago Sul,
são várias casas sendo demolidas e novas casas sendo construídas. Então, a gente, após 60 anos de Brasília, aí, estamos vendo um momento de revitalização do Lago Sul, né? E até de mudança de tipologia de imóvel, na minha opinião. Você tinha casas grandes, com uma arquitetura de ambientes mais fechados, né? Hoje você vê casas amplas, com varanda se misturando com sala ficando menor, varanda ficando maior. E o que o Anderson falou no início aí agora, que a gente vem cantando essa pedra aí pelo menos há uns 10 anos já, que são as casas térreas. As casas térreas são as queridinhas do momento, né? Porque as pessoas em Brasília, você não tem apartamentos grandes, né? Plano piloto, com exceção do Noroeste agora, que veio com alguns apartamentos maiores, mas você tinha uma tipologia padrão aí de no máximo 250 metros, né? E a pessoa que eventualmente gostaria de morar num apartamento maior, ela teria que ir para uma cobertura que, querendo ou não, você acaba tendo o mesmo problema da casa, que é a escada, né? Em 2 ambientes diferentes, etc. E esse momento hoje que você está contando cada vez menos com funcionários para te ajudar em casa, as casas térreas aí vamos botar entre 350 e 550 metros, elas estão sendo a solução aí de algumas das famílias, porque atende bastante as pessoas e você não tem o trabalho de uma casa grande, você eventualmente dá conta dessa casa sozinho, e mais do que isso, você pode envelhecer nessa casa. É uma casa que eventualmente você consegue envelhecer nessa casa, né? Então a gente tem sentido aí uma mudança sim de tipologia nas novas construções. Estamos vendo casas menores, mais compactas, porém com a mesma qualidade e mesmo glamour aí das casas maiores. A partir do momento quando você abre, as casas são mais abertas, né, Léo? Você integra mais os ambientes, a casa no tamanho por metro quadrado, ela pode ficar menor, mas nos ambientes... Na utilização, ela fica maior. Ela fica maior, né? Eu costumava brincar, Marcelo, lá na casa do meu pai, né? Tinha uma casa aí de 1.000 metros quadrados e tinha uma sala que a gente só usava no Natal. Era uma sala que realmente era só para ocasiões especiais. Então, hoje em dia, eu acho que a gente está utilizando melhor o imóvel. Nós estamos fazendo um imóvel que a gente utiliza ele, todo ele, né? De uma forma que a gente consegue ter um aproveitamento melhor daquela residência. Não tem mais espaço perdido, né? Agora. Não tem mais espaço perdido. Em relação aos lotes, Marcelo, só complementando aí o que você falou, as SMDBs, por que a gente vê um número maior de lotes disponíveis no mercado? Porque você pega uma chácara daquela de 12.000 metros e transforma em 5 frações, né? Então, antes se morava, né? A gente ainda vê alguns casos em SMDB, chácara, Parkway, que você morava em 10.000 metros, em 15.000 metros, em 20.000 metros, né? Em 12.000 metros, em 20.000 metros. Hoje, com essa mudança de tipologia aí que a gente está falando, não faz mais sentido você morar numa casa com terreno de 20.000 metros, de 12.000 metros, 10.000 metros. Né? Existem algumas pessoas que moram sozinhas nessas casas, mas a demanda geral do mercado não é por imóveis desse tamanho. Tanto é que existem os fracionamentos. Então, cada lote de SMDB ele vira 5. Né? Então, acaba aumentando bastante o número de imóveis ofertados. E na 28, 29, é uma parte do lago que era considerada mais distante, né? E o adensamento dessas regiões foi feito depois, né? Depois do início da construção da ponte JK, que acabou ficando mais acessível, vamos dizer assim, em termos de logística, você morar mais para aqueles lados de lá. Então, foi uma área que teve um adensamento posterior do que o início e o miolo do lago, né? Legal, ótima explicação, Léo. Você está falando de uma coisa que me remeteu aqui, eu tenho já 50 anos de idade, né? Então convivi um pouquinho com o crescimento da cidade e do lago. Eu tinha muitos amigos que moravam na Asa Sul, alguns na Asa Norte, e tinham realmente chácaras
na Casas de SMDB, né? campo, né? Casas de campo, exatamente, falando assim. Então, assim, essas casas de campos, no final do período, os filhos foram envelhecendo, saindo da casa, do apartamento, digamos assim, de morar com o pai e com a mãe, e os pais acabaram, todos eles que eu estou falando agora, vendendo, e alguns, poucos, eles mesmos fazendo a parte de loteamentos, no caso, né? E a cidade foi crescendo, né, Crescendo. Marcelo? A cidade foi crescendo muito, os terrenos foram pegando preço. Realmente não fazia mais sentido você ficar sentado em cima de um patrimônio daqueles para você usar no final de semana, né? E por incrível que pareça, assim, eu ando aqui de bicicleta muito aqui. A gente vai morar até perto aqui, no caso, na 25, e tem muita SMDB aqui, muitas chácaras. Ainda tem bastante chácara ainda para ser loteada ainda, né? Então, assim, Bastante. o Lago Sul ainda vai ter uma oferta bacana aí, aos poucos, obviamente, para ser loteado Ainda tem bastante chácara. E o que você falou aí de pessoas que compraram isso bem no início da cidade, né? E que hoje é herança dos seus familiares. Então, algumas têm algumas demandas, alguns problemas de documentação a serem resolvidos, né? Mas a tendência é que a grande maioria, né? O Bordalo, você até me corrige se eu estiver errado aí, mas 90, 95% dessas chácaras vão virar condomínios. Não tem muita saída para isso, não. Legal, muito bom. Lucas, queria que você desse uma complementada aqui no raciocínio do Anderson e do Leonardo. O que você concorda, o que você discorda? Obviamente, aqui a gente aqui é um bate-papo, né? Ninguém necessariamente precisa concordar com tudo, não, viu? Eu não quero criar polêmica também, não, mas assim, quero só que a gente fica bem tranquilo e calmo para poder dar suas impressões do mercado local, né? Por favor, Lucas. Sim, faz todo sentido o que o Anderson e o que o Leonardo falaram. Está tendo uma mudança na cultura, né? A cultura do brasiliense mudou. Então, realmente, as pessoas querem para imóveis mais modernos, mais novos, integrados, casas menores ou térreas. Então, está tendo realmente uma nova demanda. Os imóveis mais antigos realmente não atendem mais as famílias atuais. Não são tão funcionais quanto poderiam. Então, realmente, isso gera um movimento no mercado. Eu falei para vocês que há um tempo atrás, eu vendi uma casa de uma cliente. Era uma casa mais antiga e ela queria ir para uma casa moderna. A única diferença das pessoas, né, do comum, é porque ela morava num apartamento, numa casa de 500 metros e ela queria ir para uma casa de mais Nossa, de 1.000 metros quadrados, né? De 1.600 metros, na verdade. nossa. Moderna, porque a família é grande. Então, ela até falava, Lucas, eu estou fazendo ao contrário das pessoas. Em vez de eu ir para um lugar menor, apartamento, eu quero para uma casa maior. Ela falava isso. Mas uma casa nova, moderna, com toda essa integração, com toda os ambientes aproveitados, diferente da onde ela morava. Porque os imóveis antigos, realmente, eles são diferentes. Então, com essa mudança da cultura, dos valores das pessoas, de aproveitar todos os ambientes, então realmente gera esse movimento no mercado, das pessoas estarem renovando. E o que o Leonardo falou, do Lago Sul estar se renovando mesmo, isso faz total sentido. Nas Legal. casas mais antigas, as pessoas estão construindo, muitas pessoas estão demolindo, ou estão reformando, estão adaptando essa nova realidade do mercado. A demanda por térreos também, casas térreas, né? A demanda é algo que realmente tem procura. Que legal isso. Lucas, aproveitando o seu gancho aí, queria puxar para você, se você colocou demolição, queria que vocês explicassem aqui para a população como é que é isso, assim, por exemplo, assim, o pessoal fala assim, estou comprando uma casa com preço de lote, digamos assim, né? Mas esse preço de lote ele tem um custo também de desconstrução, né? Você tem que comprar a casa, tem que desconstruir, tem que encher a casa de container, no caso, né? Então, assim, na verdade, o preço do lote
com a casa em cima, mesmo se ela estando na mesma região e com outra com lote vazio, às vezes como é que vocês veem essa questão do preço? Eu queria só colocar essa questão do preço de uma casa com lote construído. Como é que você convence ao proprietário nesse sentido, assim, poxa, está vendendo o preço do lote, mas você tem que entender que esse lote tem um custo de desconstrução. Como é que é essa? Como é que as pessoas interpretam isso, no caso, os donos dos imóveis? É um pouco mais delicado isso, né? Porque muitas vezes a pessoa ela quer agregar valor no imóvel dela. A pessoa acha que a construção vale alguma coisa e muitas vezes não vale, né? Então, mercadologicamente falando, né? Não sentimentalmente, né? Isso. Imóvel realmente de 30, 40 anos ou mais, e a pessoa, não, mas o meu imóvel vale 3 milhões, 3.200, 3 não sei quanto, né? Quando é numa área nobre. E com o tempo a pessoa ela vai se convencendo, porque não vende, que o valor o valioso é somente o terreno. E nós, corretores de imóveis, a gente tem que orientar realmente o proprietário sobre essa realidade. Que a pessoa, que a demanda para o imóvel dele provavelmente vai querer reconstruir e vai ter o custo da demolição. Muitas pessoas compram para reforma, muitas pessoas conseguem aproveitar a estrutura para estar reformando, dependendo do arquiteto, mas quando tem essa questão da demolição, o lote muitas vezes acaba sendo mais valorizado por esse trabalho, né? Não sei o que o Anderson e o Leonardo acham sobre isso, mas é a minha visão, né? O que eu tenho percebido com esses clientes. Por favor, Anderson, você pode complementar, seguir o círculo aí essa questão de desconstrução, que pelo que eu vejo, é difícil, né? Que a pessoa, quando está vendendo um imóvel, ele não está vendendo o imóvel, né? A pessoa está lá, pelo que a gente pegando os dados aqui, cruzando os dados da Codeplan, a pessoa está 25 anos no imóvel. Aí chega o corretor de imóveis e fala assim para ele, o seu lar não está atual no mercado e não vale nada, vai ser desconstruído. Como é que você consegue contornar isso? Como é que você consegue explicar isso para a pessoa e como é que você consegue convencer a outra pessoa de comprar naquele lote, pagando o preço do lote, mas tendo custo de desconstrução, digamos assim? Marcelo, quando a gente vai fazer uma avaliação de um imóvel, um dos pontos que a gente trata é que existem 3 avaliações, tá? Que é a avaliação sentimental, é o apego que o proprietário tem na casa, que esse aí não tem preço, né? Então você tem que tomar muito cuidado como que você vai falar sobre o preço de mercado, porque senão você ofende a pessoa e acaba perdendo o negócio. Então, é a avaliação sentimental, a avaliação de pedido e a avaliação de fechamento do negócio. Entre essa diferença, essa janela que existe do valor de fechamento por valor sentimental, é muito grande. É um trabalho que a gente tem que fazer com muito cuidado para não ofender o proprietário. Como convencer um comprador a comprar uma casa antiga para demolir numa região nobre? Exatamente. Se ele quer morar ali no miolo, como o Léo falou, entre a 8 e a 15, é muito difícil ele achar um lote vazio. São raros os casos. Quem tem, não vende. Então ele tem que comprar uma casa antiga. Quem vende mais caro que a casa, né, Bordalo? Só te interrompendo, desculpa. Vende mais caro para isso, exatamente. Então, a pessoa compra a casa antiga e tem esse custo da demolição. No final das contas, ele recupera isso na obra, na valorização do seu imóvel. Ele faz um projeto moderno, numa localização ótima, que é ali no miolo, que não tem. Então, ou seja, o que é melhor? Ele tem um custo para a demolição e construir sua casa nova, moderna, no miolo, ou ir mais para um lugar mais afastado, onde tem lote, ele compra e construa a sua mesma casa, que o custo de construção de obra vai ser o mesmo. É muito melhor ele ficar no miolo, que a valorização dele vai ser muito maior. Ele vai ter um custo um pouquinho maior ali com demolição, mas que dependendo de como ele fizer essa demolição, alguns itens ele pode até revender. Que tem essas empresas que fazem demolição aí, que tem uma que é a Lunard, se eu não me engano, que é o nome dela, que ela compra esses materiais.
Então, são coisas que você tem que saber muito bem como tratar, como conversar com o cliente para convencer o comprador e não ofender o vendedor. É isso. Legal. Tem uma coisa a complementar, Léo? Vamos lá, Marcelo, em relação às demolições, só complementando aí o que eu interrompi o Anderson falando, e muitas vezes o lote vazio, se tivesse um lote vazio à venda naquela mesma rua, provavelmente ele seria mais caro do que a casa que está sendo vendida para demolição. Mas pela raridade, né, como nesses locais dificilmente hoje você tem lotes à venda, acaba se vendendo as casas mesmo pelo preço do lote, e a pessoa que está lá, como o Anderson falou, ela vai contratar o Donardi ou algum outro que trabalhe com isso para fazer essa demolição, pegar todo aquele material que está lá e fazer a venda. Basicamente, assim, o que eu tinha para complementar em relação a esse assunto era isso. Legal. O que eu queria que vocês explicassem melhor, que muitas pessoas me perguntam isso. A gente do mercado imobiliário sabe, mas assim, para o consumidor final. A pessoa vem numa casa do Lago Sul e fala assim, o seu terreno tem quantos metros? Meu terreno tem 776 metros quadrados. Aí eu falo, mas peraí, 776 metros quadrados? E essa área verde aqui atrás? Como é que é isso? Vem cá, não cabe. Não é porque área verde é de usufruto, né? Sei lá como é que é o nome, se a palavra juridicamente falando é essa mesmo. Explica um pouquinho, Léo, aproveitar que você está aí, sobre essa questão da área construída e a área verde que é fechada, o que é propriedade, o que não é, para a gente poder tentar entender. E quando a pessoa fala assim, não, poxa, mas ali na SMDB, só para sugerir chácara, eu estou comprando lá, o terreno fala que é 1.600, 2.000 metros quadrados, e aqui é 766. Por que isso? Você pode explicar isso melhor para a população e o que isso influencia? Marcelo, esse é um dos assuntos mais cabeludos, vamos dizer, mais difíceis para explicar, principalmente para quem não é de Brasília, né? Quem é de Brasília já conhece, já entende aí como é que funciona o uso e costume da cidade. Mas, para você ter ideia, a gente já perdeu venda no Lago Sul porque o cara de fora não entrava na cabeça dele que ele estava comprando um terreno que na escritura, né, tinha 1.800 metros, vamos botar assim, 776, mas que se você medir no Google lá, dava 2.500 metros. Como assim? Amanhã alguém pode chegar aqui e tomar isso? Como é que funciona? E etc. A gente fez um artigo, Marcelo, no blog da Guerra de Vasconcelos, especificamente sobre esse tema. Tá? E lá a gente falou sobre os lotes de QI e sobre os lotes de QL. Então, existe um padrão aí, e aí é claro que tem alguns conjuntos e algumas quadras que se diferenciam um pouco, mas existe um padrão de tamanho de lote no Lago Sul. E na ideia inicial do planejamento da cidade, era que entre os conjuntos existisse acesso, né? Você pudesse passar ali por trás das casas e fosse uma coisa mais solta e etc. A gente viu que na prática isso acabou, acho que você está sem áudio, isso na prática acabou não funcionando e as pessoas acabaram tomando conta dessas áreas, porque dificilmente o governo consegue dar conta de cuidar, né, de todas essas áreas. Então, as pessoas acabaram tomando conta dessas áreas e foi estabelecido aí meio que um uso e costume. Né? Você cuida da área, você corta a grama, você limpa, você faz tudo, mas a área não é sua. Então, realmente, é uma coisa muito, muito esquisita no primeiro momento, mas se você pegar aí, não vou dizer 100%, mas 99,9% das casas do Lago Sul tem esse uso e costume. Né? E em 2017 para 2018, só voltando um pouquinho, essas áreas que estão fora da escritura são áreas não edificantes. Né? Você pode utilizar como jardim, campo de futebol, etc., mas você não pode edificar nessas áreas, fazer sua piscina, fazer sua churrasqueira, espaço gourmet ou quadras que sejam.
Mas de 2017 para 2018, o GDF fez um mapeamento de todas essas áreas aí via satélite, via drone, e mapeou todas as construções irregulares, vamos botar assim, que estavam sendo utilizadas, construídas na área verde. E o GDF, a partir daí, fez uma cobrança complementar de IPTU para cobrar das pessoas essa área de utilização. Então, apesar de ser uma área que não é sua, já virou realmente uso e costume da cidade e não vejo as casas do Lago Sul de forma diferente hoje. Não sei qual que é a opinião dos colegas aí, mas essa cobrança do GDF até pacifica um pouco a utilização desses espaços. Eu vou perguntar aqui, abrir um pouco. Obrigado, Léo. Super bem explicado, cara. Eu acho que foi assim sensacional a sua explicação. Até eu aprendi muito aí, eu não sabia 100%. Eu ouvi dizer que quando o Lúcio Costa desenhou o Lago Sul, ele desenhou uma cidade sem cercas, digamos muros, assim. sem cerca, sem muros. É isso mesmo, Anderson? É isso Sim. mesmo? Como é que você... Obviamente, não... Eu morei em 77 no Lago, tinha 7 anos de idade, e a minha casa não tinha cerca na frente, mas sempre teve cerca atrás, assim, né, no fundo. Né? Na frente não tinha cerca de verdade, você já entrava direto. Né? E me parece até que hoje, para você aprovar projeto, você não aprova com a cerca na frente, não. Você aprova sem a cerca, depois tem que botar a cerca, no caso. É isso mesmo, Anderson? Marcelo, com todo respeito, quando você morava em 77 no Lago Sul, ainda não era nascido, então não acompanhei muito essa época da cidade, tá? Mas em relação a alvará de construção com a cerca na frente, com a grade na frente, eu desconheço isso. Eu não sei se eu posso consultar e depois te falar isso. Eu desconheço. Engraçado você tocar nesse assunto de área verde, que anteontem vendemos um lote na SMDB Conjunto 13, que os 3 lotes de fundo têm área verde. Fizemos a promessa de compra e venda, entregamos, assinamos, entregamos toda a documentação, incluindo a ônus, para os compradores. Acho que colocaram a cabeça no travesseiro, ficaram pensando, conversando, tudo. Ontem, 8 horas da manhã, meu telefone toca. Anderson, você me vendeu um lote com 2.000 metros quadrados de área privativa, mais área verde. E aqui só está falando 2.000 metros. E, Léo, de fora de Brasília. Uma luta para entender. Como que eu vou saber o que eu comprei? E a área verde é minha? Eu falei, não, a área verde é uma área pública, você não pode edificar, você pode fazer um campo de futebol, fazer pista de caminhada, alguma coisa assim, mas edificar não. Mas aonde que tem isso? Aonde que tem essa metragem? Então, é muito difícil, como o Léo falou, de quem é de fora de Brasil entender um negócio desse. Tá? E a cobrança adicional do IPTU, eu sou de acordo. Se você está usando, eu acho que você tem que ter essa cobrança mesmo. O que eu não achei legal foi o que fizeram ali na orla. Tem várias quadras do lago que eles tiraram a área privativa, o acesso privativo, entre aspas, do dono do imóvel, falando que ia cuidar e aquilo está abandonado, com matagal. Eu acho que seria mais interessante manter o pessoal, os proprietários, utilizando aquela área verde de uma forma, entre aspas, privativa e mantendo a conservação do que largar do jeito que está. Eu concordo contigo. Eu convivi ainda um pouquinho mais tarde. Eu acho que em 87, o José Aparecido, ali na QL10, fez a ciclovia e fez esse primeiro erro, no caso, que foi a tentativa, e aconteceu exatamente o que você falou. O lote da casa da minha mãe foi cortado, virou um matagal, começou a aparecer cobra nas casas, enfim, foi aquela pandemia, pandemia, né? A gente está nesse momento agora, foi um desespero local, todo mundo se juntou, mutirão, tal, o governo foi lá, aprovou, ocuparam-se as áreas de novo, né? O governo, eu acho, fez isso aí, o governo passado, né? Fez isso de uma forma, acho que mais popular.
na minha opinião pessoal, só para poder tentar colocar esse assunto aí no caso, e fizeram isso com as áreas do lago. E está acontecendo a mesma coisa que aconteceu em 87, se não me engano, posso estar falando errado na questão da data, mas algo semelhante a isso, né? Então, assim, realmente é difícil de explicar. Eu tenho um amigo meu que foi o Zé Aparecido, já está até colocando até aqui o motivo. Então, assim, agora, para o outro lado, a QL12 no Lago Sul virou um point assim que você passa lá final de semana, fica até difícil de você andar naquela área ali daqueles parques ali que foi sensacional. Ali deu certo, digamos assim, né? Ali foi um lugar que deu certo, o pessoal transitando, tem aquele pessoal andando naquele parque no final. Realmente muito bonito ali de ver essa parte aí funcionando ali. Agora, nas demais áreas, ficou área demais e acabou, tá tudo virando mato, né? Quem tem que tomar conta... Oi. Só te interrompendo aí um minuto. Realmente, lá na 12, né, deu certo, mas deu certo muito porque a administração não, a associação de moradores daquele 12 é que banca e que cuida daquele espaço. Então está sempre limpo, né? Está sempre com a grama cortada e etc. Então, querendo ou não, acaba atraindo as pessoas para lá. Então, só complementando ao que o Bordalo falou, onde se cuida, vai dar certo mesmo. Agora, onde se deixa largado, não tem jeito, vai virar mato. Entendi. O GDF não tem condição de tomar conta disso tudo. É muito grande a área, né? Lucas, você gostaria de complementar essa sua observação? Eu queria complementar com alguma adicional. Fica à vontade, Lucas. É isso mesmo. Um dos argumentos que eu usava, né, quando a pessoa me perguntava sobre a área verde, que é comum, realmente, muitas pessoas questionavam. Eu até vendi imóveis que tinham área verde construída, e quando a pessoa me falava, Lucas, mas essa parte aqui pode construir? Eu falei, olha, não pode, mas as pessoas constroem, e o governo cobra o IPTU depois. Você paga por essa área construída na área verde. Mas, teoricamente, não é área privativa do imóvel. Então, nós que somos corretores de imóveis, que trabalhamos, né, que atendemos os clientes, a gente precisa realmente deixar muito claro para ele e explicar. E eu acredito que o argumento que realmente faz o cliente entender melhor é sobre esse negócio. Olha, você paga o IPTU. Você está pagando essa área a mais. Então, eu acredito que isso dá uma segurança maior para quem está comprando, né, o imóvel. Mas tem essa peculiaridade mesmo. O Bispo colocou uma situação aqui interessante, queria que você comentasse se você tem visto isso. Tenho visto casas grandes, antigas no Lago Sul e o Norte sendo reformadas em até 3 residências. No térreo fica a patriarca ou matriarca, em cima 1 ou 2 apartamentos para cada filho. De 20 a 26, a procura é grande por casas com 40 anos para a reforma. Que vocês têm visto isso? Eu, para a verdade, eu vi isso uma vez na minha vida no Lago. Vocês têm visto isso acontecendo realmente ou isso é uma questão muito pontual? Para mim, muito pontual, Marcelo. Existem algumas, sim, mas muito pontual. Tá. Eu não tenho visto, não, Marcelo. Eu nunca atendi cliente nem vendendo nem comprando imóvel com esse objetivo. Você, Lucas, já viu isso acontecendo? Eu já vi no Lago Sul, no Lago Norte, só que não é um imóvel comercial. Realmente é pontual, é pouco. Mas Residencial. Isso, o residencial, né? Não é muito comum. Não é comercial para venda. Entendi. Né? Se a pessoa ela quer revender aquele imóvel, ela vai ter dificuldade. Porque se ele personaliza muito o imóvel para ele, a maioria das pessoas que não tem comuns, né, não compram esse imóvel depois. Ele vai ter dificuldade. E o que eu percebo? Nas construções, né, que realmente vendem comercialmente falando, os arquitetos, né? Eu já vi famílias com características muito peculiares, mas quando o arquiteto é bom e ele vai projetar o imóvel, ele até ele faz um projeto que atende aquela família, mas ele já deixa a previsão para que fique fácil de estar fazendo com que a construção fique flexível,
fique no padrão, né, de uma revenda. Que se personaliza muito, o imóvel não vende, ele acaba encalhando no Boa mercado. colocação, Lucas. Muito bem colocado. É uma sugestão que todo mundo deve passar isso para os donos de imóvel nesse sentido, né? Às vezes, se personalizar demais, com um caso tão específico desse que foi colocado aqui, acontece. Eu queria, já estamos com 1 hora de webinar já. Eu queria aproveitar aí, Lucas, se você puder falar, e o Anderson e o Leonardo complementar no caso, vamos puxar assim, o Felipe Nerbasso fala o seguinte sobre a questão das casas comerciais no Lago Sul, que eu acho que é importante passar isso para os consumidores, as questões que eu vejo muito, por exemplo, na rua da minha mãe, é impressionante, lá são 20 casas, no caso, né? Lá tem 3 embaixadas e 4 escritórios de advocacia, que é L10, ali, Conjunto 9. Para mim, quando eu morei lá, isso não fazia, não me trazia problemas, no caso. Muito pelo contrário, a rua ficava até mais segura, né? Porque era carro de segurança das embaixadas passando, tudo mais. Mas isso às vezes incomoda outras pessoas que moram. O que é permitido hoje ter nas residências do Lago Sul, digamos assim, torná-la ela no imóvel comercial? Você sabe explicar isso um pouco, Lucas, sobre o que é permitido nessas regiões? Normalmente são empresas que não façam barulho, que não incomodam os vizinhos. Então, eu já vi escritório de publicidade, escritório de advocacia e as embaixadas, né, é o que eu já vi. Escritório de arquitetura também. Então, desde que não incomode os vizinhos, as pessoas fazem. Não tem restrição para isso. Entendi. Tem salão de beleza no Lago Sul também. É Então, desde que a verdade. pessoa, né, famoso. Então, muitas vezes, eles usam o estacionamento da área verde da casa para não tumultuar a rua, porque se causa um tumulto, realmente acaba incomodando as outras pessoas. Então, eu percebo que eles têm um cuidado para que os moradores não reclamem daquele estabelecimento comercial. Mas, normalmente, só funciona em horário comercial, não tem festa, exatamente por ser um ambiente residencial. Mas é completamente comum, né, hoje. E eu ouvi dizer que vai flexibilizar mais ainda para escritório de advocacia. Não sei se vocês estão sabendo, mas me falaram que vai flexibilizar ainda mais para Você comércio sabe que não falar gere barulho. alguma coisa sobre normativa, alguma coisa, o que é realmente permitido, o que tem a BITS, digamos assim, para alvará de funcionamento para essas atividades econômicas aqui no Lago Sul? Anderson e Leonardo, vocês sabem? Marcelo, o que eu venho acompanhando, até um sonho que eu tenho de levar o Bordalo Prime para uma casa no lago, né, para atender melhor o nosso cliente, ter um espaço maior. Mas já fiz várias pesquisas, já tentei várias vezes, vendemos uma casa na Q15 agora que era perfeita, o proprietário comprou até para fazer escritório, vai reformar para escritório. Fiz a pesquisa no GDF, não tem autorização. Tá? Então, tem muitas empresas que funcionam no Lago Sul com alvará em outro endereço. Tá? Então, o que eu sei é que escritório de advocacia e contabilidade tem alvará para funcionar no lago. É o único que pode. É o Escritório de único que advocacia. pode. Mas Então, organismos internacionais e embaixadas também podem, não podem? Sim, Sim, né? sim. Tá. Só para testar entendimento aqui, para saber o que pode ter E, alvará ou não ter alvará, no caso, e né? as demais situações, Marcelo, geralmente é feito uma conversa entre os vizinhos, né? Não se exige mais aquela autorização que antes você precisava ter de, sei lá, quase que a totalidade dos moradores da rua, mas é sempre bom você manter a política da boa vizinhança, né? É o que as pessoas falaram aí, terrenos maiores, colocam todos os carros para dentro, evitar de deixar muito carro na porta, que possa atrapalhar a entrada e saída dos outros moradores. Tudo isso ajuda bastante, mas só reforçando aqui o que o Anderson falou, o que a maioria das pessoas fazem eles têm um showroom, digamos assim, na casa, e eles têm o alvará de funcionamento, o endereço fiscal em um imóvel comercial. Somente o escritório de advocacia que tem autorização do GDF, alvará de funcionamento para funcionar em casa. Entendi. Muito bom.
Bom, já estamos há bastante tempo, há 10 minutos a mais do que a gente tinha colocado. Tem algumas perguntas aqui já feitas, no caso, mas eu acho que a gente algumas colocações. Esse webinar ele vai estar gravado, né? Nós vamos colocar ele no YouTube da DF Móveis. Então, essas perguntas, muitas que foram feitas aqui já foram respondidas no início do webinar, só para, como já está tomando muito tempo, acho que a gente já foi longe, assim, já foram 10 minutos a mais. Eu queria agradecer assim imensamente a todos vocês, participantes que participaram aqui, escutando as palavras dos especialistas, Leonardo Vasconcelos, Anderson e Lucas, e eu gostaria de deixar aí as considerações finais para vocês. E, Leonardo, aproveitar que você está com o microfone aberto, aí de frente, começar com você, depois o Anderson e o Lucas. Eu acho que a gente tratou de bastante temas sobre o Lago Sul, e foi muito positivo para todo mundo, e é impressionante, como sempre, quando eu faço esses webinars, vocês consolidam várias informações que eu tenho já conhecimento, e o quanto que a gente aprende com vocês a real, digamos assim, o que está acontecendo, né? A DF Móveis é um B2B, né? É um business to business, e vocês são to commerce, então é B2B2C, né? Então a gente não tem o contato direto com o consumidor final, a gente tem contato com vocês, que anunciantes são corretoras imobiliárias. E aí, essa a percepção do consumidor é vocês que nos dão. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente aí a participação de vocês e deixaria o momento final aqui de despedida para vocês despedirem e fazerem as considerações finais, por favor. Obrigado, gente. Marcelo, eu queria mais uma vez, você sabe aí o tanto que eu falo isso constantemente para você, mas mais uma vez parabenizar você, Marcelo, pela iniciativa de estar sempre integrando e agregando aos pares do mercado imobiliário de Brasília. Não só para as empresas, mas também para o consumidor final. Como o Anderson falou, a volta de vocês aí trouxe de volta o uso e costume da cidade, né? Trouxe de volta o jeito que o brasiliense procura imóvel. E, como diz aí na sua logomarca aí atrás, buscou, achou. E é literalmente o que a gente voltou a vivenciar, né? Então, isso que você faz aí de colocar vários webinars falando sobre todos os setores de Brasília, todas as regiões administrativas, colocando o Alan Guerra aí dos cartórios, que sempre traz muitas contribuições aí para a gente, isso é definitivamente o que o mercado de Brasília e que o mercado imobiliário precisa. Então, agradecer você demais aí, mais uma vez, para mim é um prazer, um orgulho estar falando sobre a região do Lago Sul, estar representando aí a Guiardi Vasconcelos, estar aqui com o Lucas e com o Anderson, podendo discutir e falar do que a gente tanto ama, que é o mercado imobiliário e, mais especificamente, o nosso setor, que é o Lago Sul. Então, conte com a gente aí sempre que você precisar, para a gente somar, para a gente ajudar não só os demais colegas corretores e imobiliárias, mas principalmente o cliente final, que é o que mais precisa da gente, e a gente precisa ter muita paciência com ele, precisamos entendê-lo, o seu momento, os seus anseios, as suas necessidades, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: qual o lugar mais seguro do mundo para você? Provavelmente você vai me dizer que é a sua casa. Então, se você está querendo sair da sua casa para outro lugar, quer dizer que alguma coisa lá está te incomodando muito. E entender essa dor e conseguir aí, como eu falo, como um médico, né? Te consultar, entender e resolver esse seu problema, realmente é muito gratificante para mim, como não só como empresário, mas como aqui, no sangue, como corretor de imóveis. E, cara, fazer isso com os colegas aí também é muito gratificante. Deixo a Guiardi Vasconcelos aberta aí a todos os parceiros de mercado, para que a gente possa sempre somar em prol do cliente final. Obrigado, Leonardo. Só para poder aproveitar esse gancho que eu não falei, já é a segunda vez que vocês deram esse gancho, a gente mudou um pouco o buscador lá no final,
E impressionante a quantidade de leads gerados que a gente teve. A gente deixou lá, não sei se você viu, quando você busca, tá colocando QL12, QL10, QL, vai colocando os pontos, a pessoa encontra direto ali no portal. Isso melhorou muito a qualidade e a quantidade dos leads, viu? Diminuiu a quantidade de visitas aos imóveis, mas aumentou a quantidade de lead e provavelmente a qualidade Mas é melhor. Diminuir as visitas é melhor. Com aumento de lead, quer dizer que o cara está buscando realmente o que ele está encontrando realmente o que ele está buscando. E a gente tirou do ar, viu, Léo? E aumentou de novo a visita aos imóveis. Aí depois a gente tirou e diminuiu o lead. A gente ficou desesperado, né? Tirou isso essa semana, mas é impressionante como quando você acerta mais a busca, cada vez mais aumenta a quantidade de lead e eu acredito que aumenta a quantidade e a qualidade do lead. Anderson, obrigado aí, viu, Leonardo? Por favor. Eu queria ter demonstrado isso para vocês hoje, assim, para o público em geral, só que eu esqueci, para falar a verdade. Mas vamos lá, tanta assunto importante para colocar. Por favor, Anderson. Como eu falei no início, é disparado o melhor buscador, ou seja, é o buscador que dá certo. Como o Léo falou, a logomarca aí buscou, achou, ficou perfeita. Tá? Facilita muito a vida do nosso cliente, facilita a vida do corretor de imóveis quando ele quer ter uma base de valor, fazer uma pesquisa. Você coloca o endereço, o SQS 206 já aparece, você facilita muito a nossa vida. Tá? Eu queria te agradecer, Marcelo, pelo convite. Tá? Eu me sinto lisonjeado por um convite desse. Tá? Nossa empresa tem, esse ano, até inclusive no dia do meu aniversário, a Bordalo faz 10 anos, mas a Bordalo Prime, quando terminei a sociedade, abri a Bordalo Prime faz 4 anos e tivemos um crescimento muito bom, um reconhecimento muito bom no Lago Sul. Acho que facilita bastante por eu morar no bairro, meu ciclo de amizade ser ali. Tá? Meus filhos estudam no bairro, então a nossa equipe está preparada para atender muito bem os nossos clientes aí no Lago Sul e nas demais regiões de Brasília, principalmente Plano Piloto, que é onde a gente atua bastante. Tá? Muito obrigado e estou à disposição para participar dos próximos. Gostei bastante. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Realmente, o seu crescimento em 4 anos é impressionante. Você está de parabéns aí com esses 4 anos de crescimento. O Leonardo Vasconcelos é na 3ª geração, mantendo uma tradição aí muito grande, né? E o Lucas também, um novo, né? E com a garra e determinação que ele vem mantendo aí. Vocês 3 são pessoas referências, profissionais referências e empresas referências dentro do mercado imobiliário de Brasília e da região que a gente está falando, que é Lago Sul. Muito obrigado. Lucas, por favor. Marcelo, eu não, só complementando, acho que um dos segredos disso é que eu não trabalho, eu me divirto. Isso para mim é um prazer, eu amo minha profissão. Então tem gente que fala, nossa, Anderson, você trabalha 12, 14 horas por dia. Não, é minha vida isso. Eu trabalho isso, eu vivo isso 24 horas por dia, isso é muito bom. E é uma coisa que eu passo para a minha equipe. A gente tem uma equipe pequena, comigo são 11 corretores, uma equipe pequena, enxuta, mas qualificada. Nós somos um grupo de amigos que se juntou para fazer bons negócios. Por isso que nossa rotatividade aqui é quase zero. Tá? Temos 4 anos aqui juntos e, se eu não me engano, 2 corretores só que saíram. Foi uma perda para a gente, muito ruim. Mas o pessoal que está comigo é fiel e vem aprendendo comigo e eu com eles no dia a dia. Sou apaixonado pelo que eu faço. Acho que o segredo é esse. Legal demais. Fico muito feliz, Anderson. Lucas, por favor, parabéns. Dê suas considerações finais aí e despeça do público. Vou deixar você fechar, você como mentor, e o mais novo da turma aqui, vou deixar você fechar aqui o webinar, por favor. Sou muito grato por hoje, essa nossa reunião foi incrível, esse webinário, essa iniciativa sua, do Marcelo, do DF Imóveis, é uma iniciativa excelente. Realmente o mercado estava precisando disso, desse conhecimento, tanto os corretores quanto os consumidores finais. Então, extraordinário. Estou muito feliz de ter participado com o Anderson, com o Leonardo, com você aqui. Foi muito rico. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito do conteúdo. E realmente o DF Imóveis, ele economiza o tempo das pessoas, né? Eu acredito que o que é mais valioso para todo mundo, para as pessoas, é o tempo. Porque o tempo
você não compra tempo. E o site, né, o DF Móveis, que realmente está suprindo essa demanda do mercado, essa carência, né, de uma maneira muito positiva, realmente encurta o tempo, tá? Encurta a jornada do cliente. O cliente não fica mais confuso, tendo que olhar um monte de coisa para encontrar o que ele precisa. Ele realmente acelerou, né, facilitou. Vocês são, a DF Móveis é um facilitador para as pessoas. E esses webinários são incríveis, pode contar comigo, com certeza, nos próximos também. Muito obrigado a todo mundo que participou, todas as pessoas que estão ao vivo aqui nos assistindo, ao Anderson, Leonardo, a você, Marcelo. E é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Um excelente dia. Obrigado, gente. Até a próxima.